Good afternoon, class. My name is Alice Dalila, teacher de English. E na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os moral verbs, que nada mais é do que os verbos modais. Trata-se de um grupo de verbos auxiliares que possui características próprias e não seguem regras como os outros verbos em inglês. Eles funcionam como auxiliares para eles mesmos e não se alteram quando são conjugados com a terceira pessoa do singular no presente, que é he, she e it. Por isso, eles também não recebem o uso do s, do es e nem tampouco do yes. Vejamos a seguir três desses verbos mais utilizados. Temos uma lista bem grande desses verbos, mas nessa aula de hoje nós vamos destacar apenas esses três verbos que está aqui do meu lado, que é o may, o might e o could. O may, ele significa um verbo de possibilidade ou de permissão. Para que haja uma compreensão e no uso e usar de forma correta esse verbo, nós temos aqui uma frase com o uso do verbo may. May I smoke here? May I smoke here? Eu posso fumar aqui? Significa um verbo de permissão. A frase significa de permissão. Ele está perguntando se pode fumar aqui, né? May I smoke here? Smoke here, um verbo de uma frase de permissão. Outro verbo também utilizado é o might. O might, ele é um verbo que significa possibilidade, tanto no presente quanto também no passado. Vejamos na frase aqui abaixo. He might come to dinner. He might come to dinner. Ele pode vir jantar aqui essa noite. Vejamos que o might está aqui, né? O might está aqui nesta frase. E ele sendo utilizado nessa frase, significa uma possibilidade no presente. Ele pode vir jantar aqui. O último verbo que temos, o último verbo nosso auxiliar, nosso último verbo auxiliar é o could. O could, ele significa uma habilidade, como também uma permissão. Vamos ver a aplicação do could nessa frase? I could ride a bike when I was a child. Eu consegui andar de bicicleta quando eu era criança. Eu consegui andar de bicicleta quando eu era criança. Isso foi o quê? O emprego do could nessa frase significa uma possibilidade no passado. Tá aí a grande importância de nós aprendermos o uso correto desses verbos auxiliares, porque eles são importantes. O emprego deles na frase são importantes para que haja uma boa compreensão. Então, na dúvida, sempre lembre, may significa um verbo de possibilidade ou de permissão, tá? O might significa um verbo de permissão, tanto de possibilidade.
O might significa um verbo de possibilidade, tanto no passado quanto no presente. E o could significa um verbo de habilidade e permissão. Então, may, verbo de possibilidade ou permissão. Might, verbo de possibilidade no presente ou no passado. E could significa habilidade ou permissão. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha havido uma compreensão de vocês, certo? No uso dos verbos auxiliares, bem como a importância do emprego deles em cada frase. A importância deles estar incluído em cada frase. Porque a partir do momento que nós empregamos de forma correta na frase, vai haver uma boa interpretação e nós vamos saber do que realmente se trata determinado assunto. Então, o nosso modal verbs de hoje é o may, might e could. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma ótima tarde e até a próxima aula. Tchau, tchau.